Tudo bom? Tudo tranquilo, Clemilton? Como é que você tá, meu amigo? Graças a Deus, 100%. Seja bem-vindo. Graças a Agora, Deus, meu amigo. a Que bom noite hoje mesmo. é toda sua. Perfeito, perfeito. Vamos embora. Vamos bater um papo hoje bem interessante aí sobre marketing, principalmente falando sobre o mercado digital. Acho que é extremamente importante hoje, mais do que nunca, principalmente com essa pandemia. E daqui a pouco eu vou discorrer um pouquinho sobre isso daí, de como é que a gente pode estar interagindo mais, principalmente com esse público totalmente digital agora, né? O momento dessa pandemia deu uma reviravolta que antecipou muitos anos a cabeça de todo mundo. Então, quem pensava que o marketing digital era uma coisa do futuro, teve que antecipar muitos anos do seu pensamento. Correto, correto. Faz todo sentido, né? Isso faz uma diferença gigante. Primeiramente, gostaria de agradecer o, o espaço aí de estar contribuindo com a sua rede aí, de estar trazendo algumas informações para essa galera. Aproveitar quem está aí do outro lado, pega esse aviãozinho que está aqui no cantinho da live e envia para os amigos aí para que a gente possa ter uma melhor interação junto com o pessoal. Aproveite e pega também o coraçãozinho que está aí do lado e dá uma reagida isso com os coraçõezinhos, porque facilita a nossa interação junto com a live aqui. Então, Clemilton, exatamente. A gente tem uma mudança de comportamento. A galera achava, uma das coisas que eu tenho falado muito aí com o pessoal, é que a galera achava que isso era coisa de 5 10 anos. E aí isso acabou sendo uma coisa do agora, né? A galera teve que evoluir 4 5 anos em um mês, 2 meses que a gente está passando por esse processo, né? E aí tem revolucionado, tem feito com que alguns mercados mudem totalmente a sua forma de interagir, mudem totalmente a sua forma de entender o cliente. E aí a gente vai se preparar também para um retorno de um novo normal, que já vem se falando, né? Desse novo normal, da gente se adaptar a essas regras de biossegurança para qualquer tipo de segmento, seja ele físico, seja ele digital, e aí o cliente vai sair muito mais exigente dentro desse processo. Tá me ouvindo, Clemilton? Indo 100%. Perfeito, perfeito. Então, essa. Eu na mão para anotar todas as dicas. Perfeito, perfeito. Então, isso daqui, gente, para quem está nos acompanhando aí, é muito mais um bate-papo, é muito mais uma situação em que a gente vai estar interagindo aí. Não esperem simplesmente que eu esteja dizendo a verdade aqui. A gente está muito mais para bater um bate-papo para quem está querendo se colocar aí nesse momento inicial aí. Eu estou distribuindo aqui junto com a galera, mas eu vou começar a falar aí nesse momento. A gente sabe que esse momento de mudança dentro desse processo fez com que as empresas modificassem a forma de interagir, né? E aí o marketing tem sido uma ferramenta essencial para desvendar como é que a gente poderia se colocar. Eu vejo segmentos totalmente tradicionais tendo que mudar a sua forma de atuação, modelos de negócio em que se colocavam simplesmente para um modelo corpo a corpo, e aí a gente percebe a importância de ter dado esse passo avante nesse momento, de como é que a gente pode se posicionar de uma maneira muito mais efetiva. Uma das coisas que eu venho falando muito, eu conheço o Clemilton, acho que de 2015 para cá, 2015, 2016, quando eu comecei a rodar lá para o Salgueiro. E aí eu já vinha falando muito sobre essa parte do digital, porque a gente já tinha um público muito disposto a interagir com esse mercado totalmente digital. E aí a gente percebe a necessidade que as empresas têm de buscar esses dados dos clientes, porque a grande dificuldade hoje não é simplesmente a utilização de algumas ferramentas, é muito mais a questão de interação com o cliente a partir dos dados que eles te permitem. Hoje o marketing digital te dá
uma vantagem ao fazer com que vocês consigam interpretar boa parte dos dados que os clientes possuem, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em que os clientes ainda, apesar dessas ferramentas já serem existentes, Facebook tem mais de 10 anos, tem 12 anos de interação, mas a gente ainda percebe que algumas empresas ainda não possuem Facebook, não possuem Instagram ou não possuem da maneira mais adequada. E aí o senso de utilização dessas redes sociais como canais de comunicação é mais do que necessário hoje em dia, porque o tempo todo a galera passa dentro do smartphone. Se a gente for olhar aí a vida saudável do seu smartphone aí, ele vai te dizer quanto tempo você passa em cada um dos aplicativos. E aí, essa é um ponto positivo para que você entenda como é que as pessoas estão gastando o tempo dentro desse momento. Seja para interagir com as empresas, seja simplesmente para entender sobre as outras necessidades, curiar a vida do povo no geral. Boa noite, Carlos. Grande Carlos Santiago aí, muito presente nas redes sociais também, consultor, parceiro do Sebrae aí dentro desse processo. Então é muito mais uma questão inicial dessa. E como é que a gente está falando hoje, Clemilton, de empresas que estão passando para esse momento do digital, por essa transformação, elas estão passando pela primeira fase da transformação digital. Essa primeira fase da transformação digital é a digitalização do negócio. É trazer ele de um modelo físico para ele também atuar no modelo digital. Ele ainda serve como suporte do modelo físico. Tem negócios que eles estão numa transformação digital bem maior, em que eles já nasceram totalmente digitais. Não entendam simplesmente digital como a transformação digital, simplesmente com a adoção de tecnologias. Mas é muito mais a forma de pensar do teu negócio. A gente está falando de negócios que nasceram voltados exclusivamente para um modelo, para revolucionar negócios que ainda não, que já eram totalmente, que eram totalmente tradicionais. Acho que há uns 2, 3 anos atrás, falando no seu segmento aí da parte de seguros, a gente tem uma parte de seguros aí chamada Use. A Use também faz essa adoção que você paga uma taxa mensal verificando qual é a seguradora que paga mais barato por mês. Então, tem as plataformas de deliveries que eu tenho visto muito, a galera se vangloriando porque ela tem um delivery agora, porque ela antes não atendia por alguma plataforma como iFood, como uma plataforma como Rappi, ou como uma plataforma como, sei lá, Quero Delivery, que tem aí, não sei se tem em Salgueiro ou no Ceará, salvo engano, tem o Quero Delivery, né, no interior. Pode falar. Tem muitas plataformas, só que falando disso aí, eu me deparei com uma situação hoje que eu achei bem interessante. Sim. Algumas pessoas elegem a dificuldade ao invés da praticidade. Sim, 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 sim. Uma busca aí no Facebook, Instagram, no próprio Google, vai aparecer N pessoas vendendo maquinetas de cartão. Correto. De empresas diversas. E eu mantive contato semana passada com a distribuidora de polpa de fruta em Juazeiro do Norte. Sim. Perguntei, vocês fazem entrega? Fazemos a partir de X quantidade. Na entrega eu posso pagar no cartão? Aí ele disse, não, só há dinheiro. Sim. Aí eu perguntei hoje novamente. Vocês já estão fazendo entrega e passando o cartão? Não, a gente pediu no banco e estamos aguardando. Correto. A pessoa prefere aguardar uma maquineta que vai ser enviada via correio, que vai demorar um prazo de pelo menos 15, 30 dias para receber, do que ela comprar uma maquineta portátil por 50, 100 reais, vamos botar 100 reais em média, e ela ficar com essa maquineta enquanto a outra chega. Correto. E além disso, tem outra situação. Você pode enviar isso tudo por link, né?
Então, não necessariamente, se você está atendendo o cara pelo WhatsApp, você já pode mandar o link direto sem a necessidade da maquineta física, né? Tem muitas administradoras que colocam essa opção. Então, o que está faltando na realidade com a pessoa é uma consultoria, é uma orientação do caminho que ela pode ou não seguir. Então, o que é que acontece? É justamente, aí eu falei isso aí, para tocar, um exemplo, nós tivemos agora há pouco um amigo em comum que entrou, Orlando Barros, Grande Darlando. Sebrae. Então, nós temos aí um público de vários estados. E assim, as pessoas precisam entender que o conhecimento, ele tem um custo. Sim, Para que sim. você possa adquirir a bagagem que você tem, para que você possa continuar investindo em estudos, em novas descobertas, você precisa de novos cursos, de novos congressos, e isso gera um custo. E muitas vezes, quando a pessoa quer contratar seu serviço, que você mostra o investimento necessário, às vezes a pessoa diz, fulano faz por tal valor. Mas ele não analisa o histórico de fulano, o que é que ele tem em termos de conhecimento, o que é que ele vai poder repassar dessa maneira. Da mesma forma, no meu caso, quando a gente fala de seguros, Sim. de seguros, a gente está falando de um profissional técnico que estuda para ver aquilo ali. Então, assim, as pessoas precisam entender que o profissional técnico da área pré-determinada, de acordo com a demanda, ele precisa criar um diagnóstico inicial e, a partir daí, vendo com o cliente, de acordo com o que ele deseja, ele precisa traçar um mapa de execução. Perfeito. Perfeito. A gente entra no mercado em que a gente está falando de uma estratégia de preço, né? Em que a gente tem uma dificuldade muito grande aí nesse ponto, em que as empresas estão se canibalizando pela estratégia de preço, e aí é um tiro no pé, né? Porque uma das coisas que eu falo muito, quem vem por preço, vai por preço. Então, você colocou lá, cara, R$ 9,90 o preço do teu produto, o cara botou R$ 9,89 e ele vai para o cara que é mais barato. Quando o outro cara colocar 9,87, ele vai atrás também. Então, não é um tipo de estratégia, apesar de alguns segmentos ser muito mais acirrados, esse tipo de precificação, o cara está muito relacionado a custo, porque ele não visualiza isso como investimento. Então, a gente tem uma problemática bem significativa nesse momento. E aí cabe à empresa ou ao negócio criar um diferencial, gerar valor para esse cliente, para que ele não perceba simplesmente isso como um ponto negativo dentro do negócio. E aí entender isso como posicionamento. Hoje, uma das coisas que eu falo bastante é o teu posicionamento digital, ele é extremamente relevante nesse momento. Tendo em vista que a primeira coisa que o cliente vai procurar hoje, ele vai procurar no Google. Se ele já está predisposto à compra, ele vai procurar no Google. Então, se você não tem presença digital, se você não tem presença de aparecer na primeira página do Google, de verificar se tem Instagram, se tem site, alguma coisa do tipo, você está fora do mercado. Então, entender como isso, como um fator que vai diferenciar o teu negócio através do teu posicionamento inicial, que eu acredito que é o que a grande maioria das empresas estão buscando agora, é ter um posicionamento, se mostrar relevante nesses mecanismos de buscas, para que ele possa ter um fator bem interessante. Se eu não tenho uma boa imagem, se eu não tenho marca, se eu não tenho cuidado com o negócio da minha empresa, isso representa uma fragilidade, porque as pessoas vão julgar. Se a tua imagem não é positiva dentro desse ambiente digital, infelizmente as pessoas julgam como se fosse uma coisa não profissional. Sendo que, se a gente não investe nesse posicionamento digital, infelizmente, infelizmente a gente tem um ponto negativo, porque as pessoas vão acabar me julgando. É tipo você ir para um Mercado Livre ou ir para qualquer outra plataforma. Se eu vejo que a foto
que a empresa colocou lá, a empresa ou pessoa colocou lá, não é uma foto profissional, eu já estou julgando pelo produto. Então, isso me dá uma característica, pô, o cara não tem tanto cuidado com o meu negócio, com o produto, com o serviço que ele está ofertando. Então, isso pode ser uma coisa bem prejudicial para isso. Então, para quem está querendo se colocar nesse primeiro mercado, nesse primeiro momento do mercado digital, é investir na tua marca. Investir no teu posicionamento, investir em tirar qualidade, fotos com qualidade. Amor, não precisa ter uma câmera profissional para isso. Hoje tem diversos cursos no YouTube, na Udemy, em várias outras plataformas, em que as pessoas dão dicas de como você tirar fotos de produtos ou serviços que possam ter uma melhor vantagem nesse momento. Então, primeira dica que eu deixo aí é ter esse cuidado com a imagem que você tem dentro do teu negócio. Ah, Ramon, o meu negócio se confunde com a minha pessoa, que é muito o que acontece aqui, por exemplo, no segmento de consultoria, no segmento do seu segmento aí também, as pessoas confundem a gente quanto ao negócio. E aí, o que é que eu devo postar na minha rede social? O que é que eu devo fazer? Se dedica muito mais ao negócio, uma vez ou outra esteja colocando uma coisa relacionada ao teu aspecto pessoal, porque aí fica uma coisa muito mais profissionalizada. Ah, irmão, quero separar, então separa o que é negócio, separa o que é pessoal, e aí a partir daí a gente vai ter um entendimento muito maior. Grande Guilherme, grande Denise entrando aí na live da gente junto aí. Então, isso é um segundo ponto nesse momento de cuidados, nesse momento. Matheus também entrando aí. Força, Matheus, grande amigo aí. Para que a gente tenha esse posicionamento. Ramon, já tenho esse posicionamento nas redes sociais, já tenho o meu site posicionado, o que é que eu devo fazer para aprender, para poder vender mais? Entra numa plataforma de marketplace, seja relacionados a produtos, seja pelo Mercado Livre, Elo7, tem várias outras plataformas de marketplaces relacionadas ao tipo de negócio que a gente vai entender. Vantagem de entrar para um marketplace e não desenvolver o teu site inicialmente. O marketplace ele já tem uma força. Então as pessoas já sabem o que querem comprar lá dentro do produto e fica muito mais fácil para interagir por lá. As pessoas já estão muito mais direcionadas para as empresas que não tem um site, ou que tem um site agora, foi criado recentemente, você vai ter uma força muito maior de briga para fazer com que as pessoas acessem o teu site, tenha aquele aspecto de confiança que é necessário dentro desse processo, para a gente poder entender um pouco mais. Tranquilo aí, Clemilton? Para mim, tudo 100%. Então, essa é uma das questões aí desse momento. Eu acho que um dos outros fatores relevantes aí dentro desse processo, para quem está entrando nesse mercado digital, também é digitalizar seus documentos. Entender esse aspecto de digitalização, de poder trabalhar tudo na nuvem. Óbvio que a gente sentiu um pouco de impacto dentro desse segmento da pandemia, a parte presencial parou toda, mas eu sofri muito menos, porque todos os meus documentos já eram todos digitalizados. Então, isso a gente teve um impacto bem menor. Para quem não tem seus documentos digitalizados, ainda tem aquele financeiro totalmente burocrático de querer pegar o documento, fazer isso, pô, cara, isso não existe mais. Então, entender esse aspecto de digitalização, tem vários softwares, tem Dropbox, Google Drive, OneDrive, N plataformas que permitem esses arquivamentos na nuvem, tem o ClickSign, que permite com que vocês possam ter também assinatura digital de documentos. Grande Antônio Braga aí entrando na nossa live, tive uma live semana passada com ele. Então isso daí faz uma diferença bem significativa dentro desse processo, dentro dessa dinâmica que está rodando aí. Então faz parte, viu Clemilton, desse negócio, pensar totalmente digital. A gente está, só para dar um briefing aqui com a galera, amanhã eu vou estar realizando, junto com mais 2 parceiros nossos, o Gleison e o Flamarion, a gente vai estar já lançamos um curso de biossegurança.
em que há um protocolo, a gente tá instruindo as empresas para a reabertura dos negócios, tendo em vista os novos protocolos que estão sendo colocados como normativas dentro desse de negócio, em que para a reabertura dos negócios vai ser readequado a forma de biossegurança, o distanciamento social, quais serão os protocolos para o cliente, para os funcionários. Então a gente vai estar esclarecendo isso daí. Para quem está interessado, fala comigo no direct, porque aí eu libero um cupom de 50% para vocês, só para quem falar isso hoje. Então essa vai ser uma dica bastante importante aí para quem está querendo reabrir o negócio, e a gente está de acordo com as normativas de cada um do estado. Tem gente do Brasil inteiro participando já com a gente dessa primeira turma aí. Tranquilo, Clemilton? Então, esse uso aí das plataformas iniciais, para quem está querendo se inserir no mercado digital, vem muito mais para que vocês possam ter um entendimento de como resolver esses problemas, porque a gente tem alguns problemas iniciais. O grande problema é que a galera tem medo do digital. E aí o digital é uma coisa que a gente não pode mais ter medo, é uma necessidade da gente. Eu vejo muita gente negando a necessidade de estar dentro do digital, e aí essa parte da gente é muito mais para que a gente tenha alguns problemas. Eu, inclusive, numa outra live, eu listei alguns problemas iniciais que a gente tem dentro desse mercado de inserção, ou seja, pelo relacionamento, porque é uma coisa muito falha ainda das empresas, você fala com a empresa no WhatsApp, ela demora 2 dias para responder para você. E esse cara que é inocente digital, ele não perdoa. Se você não responder em 5 minutinhos, ele já está abrindo outro chat com outra empresa. Então, ter essa necessidade de um relacionamento digital efetivo, seja a partir de um sistema de relacionamento, de um CRM, que é extremamente necessário para qualquer tipo de empresa. Tem CRMs gratuitos aí que vocês podem estar utilizando para fazerem oportunidades junto com o teu cliente. Então, acho que essa é uma vantagem que vocês precisam se adaptar nesse momento inicial junto com as empresas, de relacionamento com o cliente. Investe de como é que você pode responder cada vez mais rápido com esse cliente totalmente digital. Falo muito. A gente precisa aprender a vender para o cara que nasceu de 2000 para cá. Esse cara é nascente digital, ele já nasceu com a tecnologia na mão. Então, entender como esse cara se comporta, como seu filho, como seu sobrinho, que lida com isso tecnologicamente, com esses artefatos, faz todo sentido para que vocês possam ter esse momento. E aí... Engasguei aqui. E a partir do momento em que vocês entendem que isso é totalmente digital, fazem com que vocês possam pensar numa organização muito mais fácil. Tem gente que ainda tem a resistência quanto aos equipamentos, quanto aos softwares utilizados. Tem softwares gratuitos aí, eu não estou nem falando de softwares pagos, mas que facilitam bastante, porque você trabalha com gestão visual, como o Trello, como uma forma de comunicação muito mais ativa. Uma das coisas que eu falo muito também é o seguinte, eu pergunto, quando eu vou dar uma consultoria com um empresário, eu pergunto muito, cara, com que frequência você faz uma reunião? O cara disse, não, eu só faço uma reunião por mês, ou quando acontece alguma coisa muito louca e eu preciso fazer. Então, ele não tem a gestão na mão, ele vai levando de fato, vai levando as coisas muito na loucura. E aí, esse momento de interação, de reunião diária, faz parte dentro do teu negócio. 10, 15 minutinhos não vai matar ninguém. É simplesmente para que você possa ter uma comunicação muito mais assertiva e fazer com que as pessoas conheçam os outros processos que estão relacionando dentro do teu negócio. A partir do momento que eu tenho uma comunicação interna muito, muito positiva, isso passa a ser vantagem competitiva para o meu cliente. Não é uma coisa que demora, não é uma coisa que é falha dentro do meu negócio.
E também tem a questão dos meios de pagamentos eletrônicos, que, de certa forma, é um diferencial competitivo. Eu ainda vejo aqui, por exemplo, em plena pandemia, negócios que ainda não aceitam a maquineta, não aceitam o meio de pagamento eletrônico. Mas o cara da pamonha que passa aqui de frente de casa, o custo da pamonha é R$ 3, pelo menos, se você for pagar a pamonha inteira, e ele aceita cartão de crédito. Então ele já entendeu que esse momento de mudança faz todo sentido para que as organizações se adaptem a esse modelo de cliente que é totalmente digital. Ele quer ter. A gente já vem de uma economia do low touch economy, da economia de menos toque, da economia de menos sensibilidade, em que a gente vai querer encurtar esses caminhos. Se você ainda tem aquele processo totalmente burocrático de esperar que o cara venha até o teu negócio, repensa, porque isso está para acabar. Vai aí surgir alguma empresa automatizada para fazer esse negócio dentro do teu processo, e aí é muito mais fácil você, que já está dentro, querer mudar isso, querer ir testando aos poucos para que você possa perceber essas mudanças significativas que vêm dentro do teu negócio. E um ponto que você falou agora há pouco do ambulante, seja ele de pamonha ou qualquer outra atividade, é que a partir do momento que você, eu vou comprar dinheiro, produto, às vezes aquela pessoa não tem troco para o valor na carteira. Correto. E por conta disso ele deixa de vender. Sim, sim, sim. No momento que ele diz eu recebo o cartão, você passa no débito, no crédito, dependendo do valor, do quantitativo. E para quem recebe, ele está descontando um pouquinho, só que em compensação, ele está evitando o risco de assalto. Porque se Sim, ele sim. vem na rua, a qualquer momento ele pode ser abordado por uma pessoa tentando assaltá-lo. E se ele está com o mínimo de dinheiro, o cara não vai nem lá. Ó, É mais fulano segurança. lá, porque só vai ter a maquineta. Eu vou roubar a maquineta para quê? Se o dinheiro não tem como tirar o dinheiro. Então, Correto. assim, e outra coisa que as pessoas têm que pensar é que, às vezes, fulano, ele chega para você e diz, Ramon, amanhã ou depois, durante 1 ou 2 dias, eu não vou poder vir. Tu quer comprar logo uma quantidade maior para garantir? E quando eu voltar, tu volta a comprar aquela quantidade que tu queria? Eu vou Correto. precisar, eu vou precisar ir ao médico. Então, assim, ele está garantindo a venda e a satisfação do seu cliente. Correto, correto. A gente está falando aí de estratégia de venda automaticamente. Uma das coisas que eu falo muito, a gente precisa entender que a gente precisa aprender a vender. É uma das coisas que a gente ainda falha muito, muita gente ainda tem medo da venda. Eu tenho medo de vender, muita gente fala assim, eu tenho medo de vender, eu não nasci para ser vendedor. Cara, se a gente não, uma coisa que eu aprendi, se a gente não souber vender, nem namorar a gente consegue. Porque como é que você vai vender o seu peixe para a pessoa que você está querendo, se pretendendo, né, nesse momento? E o aspecto de venda ele é extremamente importante nesse momento. Porque se você não tem um argumento que facilite esse processo dentro do teu negócio, você vai perder, cara. Vai vir um concorrente e vai fazer isso melhor do que vocês. Então, entender as objeções que o teu cliente tem sobre produto, sobre plano, sobre serviço, sobre outras atividades que sejam essenciais dentro do teu negócio, é o momento em que a gente vai gerar. Tem gatilhos de escassez. O tempo todo a gente está sendo bombardeado por gatilhos de urgência, em que ele dá 48 horas para você fazer aquilo, que você só tem tanto período para fazer reservar a vaga, se você só tem gatilho para fazer gatilho de desconto. Então, tudo isso é vantagem competitiva que você acaba agregando dentro dos teus clientes para que você possa estimular o argumento de venda e saber se o teu produto, óbvio, produto, serviço, seja bom o suficiente nesse momento. Se a gente não tem uma coisa positiva, infelizmente a gente deixa a desejar nesse argumento. Meu querido, parabéns até o momento. Estamos aí com 30 minutos, mais ou menos 30 minutos. A noite é sua. Não, tranquilo, eu tô aqui puxando alguns assuntos aqui interessantes para vocês.
para que a gente entenda algumas situações. Eu queria ouvir também a galera que está aí do outro lado, porque aí faz sentido também a gente escutar quem é que está lá do outro lado para puxar esse negócio. A questão da implementação hoje, eu desenvolvi até um processozinho para quem deseja implementar isso dentro dos negócios, é que dentro de 3 semanas a gente consegue causar um impacto significativo dentro do teu negócio. Seja pela implementação de necessidade, de identificação de necessidades dentro do teu negócio, criar um rápido plano de estratégia para que a gente possa implementar e se adequar a esse mercado totalmente digital, e a partir daí a gente implementar essas novas ferramentas para que a gente possa começar a interagir. Óbvio, não é simplesmente o uso dessas tecnologias ou dessas ferramentas que vai garantir o teu negócio. A gente vai trabalhar com consistência, tem que ter frequência, tem que ter investimento em marketing, porque muitas vezes as pessoas estão simplesmente aguardando o investimento gratuito, mas não patrocinou, não fez um investimento para aparecer mais vezes para outras pessoas, e aí deixa a desejar, porque fica dependendo do orgânico, e depender do orgânico é péssimo, cara. Principalmente para quem está iniciando nesse primeiro momento de posicionamento digital, a gente tem uma audiência muito pequena. E aí, quando você passa a ter uma audiência mais significativa, é quando a gente começa a pagar. Então, tem que ter no teu custo lá um investimento necessário para bancar esse momento. Ah, Ramon, não tenho dinheiro para investir. Investe R$10, cara. Rápido. R$30 dentro de uma publicação, dentro do Instagram, para que você possa ter um resultado mais rápido. Não distribui esses R$30 em publicações diversas. Pega uma só, que é aquele ponto-chave, e cadastra em cima dela, porque a partir daí, dentro de uma publicação em que você se tornou notório, você torna muito mais atrativo para os outros clientes. E a partir dela, você vai chamando outras potencialidades dentro do teu negócio. Então, não ter uma atividade-chave dentro não ter um investimento dentro do teu negócio é um tiro no pé. Você vai estar quebrando muito a cabeça para ter uma estratégia de longo prazo, sendo que você precisa criar resultados imediatos. Então, esse é um dos pontos positivos aí que a gente precisa se adequar nesse momento. Ter investimento. Se está pensando em fazer marketing digital, sem gastar uma roela, sem gastar R$1, cara, desiste e vai percorrer outro caminho, porque isso não traz resultado. Eu tenho que ter investimento para patrocinar, para pagar efetivamente, para que eu possa aparecer para outras pessoas. Se eu estiver pensando simplesmente em marketing digital, sem a necessidade de fazer investimento, eu estou perdendo dinheiro. Ah, Ramon, não tenho grana para fazer isso, bora tentar arrumar algum patrocinador, bora tentar arrumar algum tipo de parceria que possa viabilizar esse momento. Eu acho que esse é um momento chave de dar o pontapé inicial e fazer com que vocês possam ter resultados de curto prazo. Constância dentro de 3 meses aí dentro do teu negócio, de ter frequência, de entender como é que você vai se posicionar, é que vai te dar um resultado. A gente está falando, boa noite, Cecília, a gente está falando aí de pandemia, a gente está 2 meses dentro da pandemia. Se você não fez nada contra isso daí, cara, você perdeu o seu tempo. Mais uma vez, a desculpa não é que você não tinha tempo, é que você não soube oportunizar o teu time. Então, se você não soube fazer isso com facilidade, se não investiu numa capacitação, não terminou um curso, cara, a desculpa não é time. A desculpa é falta de prioridade dentro do teu negócio, para que a gente entenda que essa economia digital é necessária. Essa economia digital que a gente está falando agora, Clemilton, é a economia em que 22% de 30 mil empresas entrevistadas só tem habilidade para a economia digital. Os outros 78% não têm habilidade para lidar com a economia digital. Então, essa justificativa em que a gente não tem habilidade, ela não é mais aceita. Por que ela não é mais aceita? Porque a gente passou por uma evolução de 5, 10 anos dentro de 2 meses, cara. Então, entender sobre essa necessidade
de mudança significativa, de entender, de querer buscar. Não é simplesmente por não entender, é pela falta de interesse em querer buscar. E aí a gente percebe muito que as pessoas postergam isso, joga na mão de fulano, joga na mão do sobrinho, joga na mão de cicrano, porque ela não quer, ela tem medo da tecnologia, acha que a tecnologia vai mudar, vai espantar o negócio dela. Não, cara, isso aí tá para ajudar, e não muito mais para afastar o teu negócio. A gente hoje é permitido que a gente tenha essas lives aqui, que a gente possa estar compartilhando conteúdo, mas é uma vantagem extremamente necessária para essa readaptação. De modelo de negócio, de negócios que nasceram totalmente digitais para interagir. Hoje, se a gente não tivesse essas plataformas, a gente dificilmente estaria fazendo uma capacitação ou estaria dentro dos livros, que eu também não deixo de aconselhar a leitura de livros aí nesse momento inicial. Eu acho que é uma porta bem interessante para vocês aí. Tranquilo, Clemilton? Tranquilo. Meu querido, me repita aí, por favor, só esse percentual que você falou agora há pouco. 22% dos líderes de 30 mil empresas estão aptos para lidar com a economia digital. Os outros 78% não estão. Isso antes da pandemia, não sei como é que está agora. É um número assustador. É um número assustador. Então, a gente já provou que a tecnologia, mundo afora, se usada com sabedoria, ela já criou uma sociedade muito mais evoluída. Então, a gente percebe mudanças significativas no hábito de consumo, várias pessoas do seu ambiente que recriminavam o uso tecnológico, hoje estão adotando, estão fazendo pagamentos pelo banco, estão fazendo transações totalmente online, comprando produtos totalmente digitais. Estava conversando com conhecida nossa aqui, conhecida minha, e ela dizendo, pô, amor, adorei comprar roupa pela internet e não comprava antes. E agora virou vício. Então, percebam como esses costumes eles são alterados rapidamente, simplesmente por uma mudança externa. E é esse medo que a gente tem do negócio, do que o ambiente externo pode fazer. Não é simplesmente pensando no seu negócio local, quanto Juazeiro, quanto Salgueiro. Não, cara. É que uma coisa que pode vir totalmente de fora e que a gente não está adaptado. Se a gente não puxa esse modelo, óbvio que a sociedade também é reflexo disso. Mas se eu também não puxo o meu cliente para ele fazer uma mudança de comportamento totalmente digital, infelizmente eu deixo a desejar e aí vai ter alguém que faça isso. Então, alguns dados aqui relevantes para vocês. 43% dos jovens do nosso país querem fazer pagamentos com a digital. Eles querem simplesmente pagar com o dedo, com o celular, chegar e fazer isso. Ainda no nosso país, 68% das formas de pagamento é feito com moeda, com papel ainda. Então a gente ainda tem um mercado muito grande para o mercado totalmente digital, com os meios de pagamentos eletrônicos. E 26% dessas pessoas esperam que os bancos sejam substituídos por soluções digitais. Que é o que está acontecendo quando a gente está vendo Nubank, quando a gente está vendo Inter, quando a gente está vendo Neon. Bancos totalmente digitais com alternativas. Estava pegando briga com o meu banco aí essa semana passada por conta disso, que o cara está me cobrando para estar dentro da plataforma dele. Então isso é um absurdo. A partir desse momento que a gente tem essas mudanças, Clemilton, a gente pode incrementar o aumento de vendas dentro do nosso negócio, ou passar a oferecer produtos melhores para o meu cliente, sem ter a necessidade de interagir com ele totalmente fisicamente. Eu começo a agilizar todos os meus processos, porque eu passo a mensurar os meus resultados e começo a pensar de uma forma muito mais ampla e simplesmente não pensar no meu negócio simplesmente local. Passo a pensar em uma coisa mais regional, mais nacional, sem ter essa necessidade física. Então, esse é o recado que eu queria passar hoje para vocês, porque a gente começa a tirar essa galera que está aí do outro lado da zona de conforto.
É necessário para vocês que estão iniciando a ajuda de especialistas, seja pelo mercado digital, seja no YouTube, em algum curso que você esteja fazendo, mas também compreender que você precisa estar medindo o teu negócio o tempo todo. Não se gerencia o que não se mede. Então, ter os números Falando na mão faz sentido hoje para vocês, não simplesmente financeiros. Pode falar, falando Clemilton. em relação a gerenciamento de dados, o que que acontece? É muito comum, eu vejo isso com muita frequência, eu não sei se você concorda comigo, muitos gestores, quando você vai falar em treinamento, em qualificação, eles querem, quando eles aceitam a qualificação, eles querem que a equipe seja treinada, Sim, mas uma grande maioria desses gestores não quer participar dos treinamentos. correto. Então, ele, como líder da empresa, ele tem que estar presente para que ele possa coordenar o trabalho. Ele precisa também ele precisa se reciclar, ele precisa buscar o conhecimento. Até porque ele é a pessoa que vai tomar as decisões necessárias para dar um novo segmento após essa qualificação. Então, só lhe dando uma notícia boa, a FEBRABAN, Federação Sim, dos Bancos, foi aprovada uma lei que agora, no último trimestre de 2020, o sistema de transferência interbancária ele vai acontecer nos bancos tradicionais, assim como hoje acontece nos digitais, sem custo. perfeito. Vai poder fazer uma transferência interbancária de um banco para outro, independente de qual seja a agência, e você não vai pagar tarifa como hoje a gente paga um TED, um DOC, nos bancos Correto. tradicionais. Então, assim, isso para o cliente é muito bom. Sim, 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 sim. Na minha área, muitas empresas que prestam serviço a seguradoras estão passando por situações difíceis. Por quê? Antigamente, a maioria das seguradoras, quando você queria, principalmente seguro de automóvel, você queria fazer o seguro do carro, obrigatoriamente ela exigia a vistoria e mandava uma pessoa fazer na sua casa. Sim, Uma grande parte das seguradoras desenvolveu um aplicativo próprio, onde o cliente instala o aplicativo e ela mostra através do aplicativo como ele deva, o que ele deva fotografar e a maneira que tem que fotografar. E os historiadores tiveram uma queda brusca na renda. correto. Então, o que acontece? A empresa não se modernizou e ela, no caso, a grande maioria dessas empresas, ela insiste em trabalhar vistoria só de automóvel. Ela tem que ampliar para outras áreas, vistoria de outros tipos, para que a partir daí, quando um ramo diminuir, ela tenha como cobrir com outro. Correto. Faz todo Assim, sentido. o que muita gente está pensando nesse momento é o que é que eu vou fazer? O meu mercado, seja ele qual for, ele está difícil, certo? Mas crises nós já tivemos anteriores e todas elas foram superadas. A gente tem que focar nas soluções e não no problema. Sim, Por sim, isso sim. eu falei com você antecipadamente para tentar uma vaga nessa primeira maratona de lives agora em maio, para que você pudesse, através do seu conhecimento, começar a mostrar às pessoas caminhos, alternativas, porque nós estamos, através da nossa maratona de lives, Pense Hoje e Seu Futuro Pós-Pandemia, mostrando às pessoas, através do que está sendo debatido, do que está sendo exposto pelo convidado, que a alternativa existe. Agora, para que ela possa acontecer, eu preciso mudar em alguma coisa. Correto. Eu não Correto. posso ficar pensando no problema e eu não posso pedir a Deus que caia do céu a solução. Eu tenho que agir. Sim, 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 sim. Faz todo sentido, Clemilton. Muito mais do que todo esse negócio aqui que a gente está pensando, ele vem da mudança de comportamento. Se a gente não mudar o comportamento da gente, quanto negócio, quanto pensar de maneira efetiva, a gente não vai conseguir resultados. Então, esse é um dos fatores importantíssimos dentro do momento que a gente está vivendo.
E aí eu queria deixar um recado para a galera que está assistindo aqui. Quem falar comigo depois dessa live aqui, eu vou deixar um recado, eu vou deixar um cupom para vocês aí, que com 50% de desconto na nossa live ou no nosso curso de biossegurança para reabertura dos negócios. A gente está desenvolvendo os protocolos necessários para que sejam implementados dentro do teu negócio, para que vocês tenham a necessidade de reabrir. Óbvio que vai começar a reabertura dos negócios, mas não vai ser de uma vez só. E a gente precisa ter maneira adequada, porque aí a gente vai ter que ter a forma de higienização, as formas de regulamentação sanitárias, seja para uma loja de roupas, seja para um supermercado, seja para uma empresa de serviço. Porque não será permitido nessa reabertura de forma alguma se a gente não tiver esse protocolo. Isso vai ser diferença competitiva no retorno que o negócio vai voltar a funcionar teoricamente no novo normal. Então a gente precisa entender, o público vai sair muito mais, como é que eu posso dizer, vai cobrar muito mais das empresas que estejam adequadas dessa forma, e a gente precisa estar dessa maneira bem mais efetiva, implementada e garantindo com que a biossegurança esteja dentro dos negócios. Tranquilo, Clemilton? Isso é um tema bem interessante, porque o que acontece? Até antes dessa pandemia, essa preocupação de uma grande maioria das empresas era muito baixa. Correto. E agora, com esse novo momento, e mesmo durante a pandemia, no primeiro mês, ela ainda foi baixa. Mesmo algumas empresas que insistiram em funcionar, mesmo com a proibição, elas não seguiram as recomendações. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que a pandemia existe, ela é grave, precisamos seguir as recomendações de acordo com os órgãos de saúde, precisamos nos prevenir, mas Sim. Quem precisa sair, seja para fazer compras, seja para trabalhar, porque muitas pessoas estão precisando sair, nem todo mundo pode ficar em casa. Sim. Quem precisa sair tem que se proteger. Porque através da sua proteção, você vai garantir que quando voltar para casa, você não vai trazer doença para a sua família. Correto. Exatamente. Esse é o cuidado, né? Que a gente tem que ter. Esse cuidado que precisamos ter, ele é essencial. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu mesmo, quando estou saindo de casa aqui, é um protocolo da Moleste para sair, máscara, álcool em gel na mão, não sei o quê. Quando eu volto, eu já deixo a roupa do lado de fora, entro, vou tomar banho, porque aí a gente tem um cuidado maior com os nossos familiares, né? Para a gente não ter essa dificuldade nesse momento. Meu querido, nós temos 10 minutinhos. Antes de tudo, eu queria só primeiro fazer um agradecimento às pessoas que ajudaram na divulgação. A Lucas Gonçalves, da rádio, o Padre Cícero em Juazeiro do Norte, do Jornal da Tarde, a TV Padre Cícero Bulhões Júnior. E na próxima sexta-feira, nós iremos fazer o encerramento da primeira maratona de lives, agora em maio, onde teremos o nosso convidado, ele é Douglas Feitosa. Ele é da CDL Jovem Juazeiro, ele é mentor de negócios e o tema dele vai ser a experiência do cliente nesse novo momento. Então, repetindo, na próxima sexta-feira às 20 horas, Douglas Feitosa, da CDL Jovem Juazeiro, mentor de negócios. Tema a experiência do cliente. Querido, Perfeito. nós temos uns minutinhos, você tem 8 minutos. Não, amigo, tranquilo aí dentro desse processo. Eu acho que o recado foi dado aí para a galera de trazer, de saber quais são as contribuições necessárias dentro desse momento de marketing, do que é que a gente deve ter de posicionamento.
Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante para qualquer tipo de negócio. Para quem está querendo trazer o seu negócio totalmente digital para essa atividade, esse é o momento. Não espera pós-pandemia para poder fazer essa implementação. Existem diversas maneiras, seja através de um curso totalmente online, seja através de uma consultoria. Cara, começa a entender sobre esse mundo nesse momento, porque vai fazer sentido para você já ir se acostumando com esse tipo de processo. Se tiver dúvidas, fala comigo no direct, fala com o Clemilton aí, que eu acho que é uma ponte forte aí dentro desse processo. Agradecer mais uma vez pela contribuição dentro desse espaço que foi cedido aí para a gente estar batendo esse papo. E fazer o chamamento, né, para quem tiver interesse, entra no link da minha bio para entender como é que isso vai se comportar nesses próximos meses. A gente fala de pandemia aí, de um retorno de julho, agosto, junho, julho, agosto, vai depender muito da região do nosso país, mas a gente vai conviver com esse clima aí, pelo menos mais 1 ano ou 2 anos, dentro desse clima de biossegurança, e faz todo sentido essa readequação para qualquer tipo de negócio. Beleza, Clemilton? Agradeço bastante aí, mais uma vez, o espaço para a gente estar contribuindo. Quem quiser, fala comigo no direct, que eu sou super aberto. Não sendo entre meia-noite e 6 horas da manhã, eu estou de boa. Meu querido, eu lhe agradeço demais a sua colaboração. Como sempre, você, como sempre, prestativo, um show de live, muitas informações, eu acredito que todo mundo gostou. E depois eu quero ver sua agenda agora para o segundo semestre para a gente organizar um evento no Cariri. Perfeito, vamos embora. Vamos embora. Tá Vamos bom, meu descer aí querido? pro Cariri mesmo, com certeza. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram. Lembrando que na sexta-feira temos Douglas Feitosa com o tema Experiência do Cliente. Um abraço a todos os participantes e quem puder e quiser doar algum alimento, nós estamos coletando através do WhatsApp 088-98134-6400. Vamos ajudar quem menos tem. Além Muito da bom. live, precisamos que todo mundo possa ajudar, cada um ajude com 1 quilo, 2 quilos de alimento, qualquer ajuda, a partir de 5 quilos de alimento, eu já vou pegar no endereço, você passa o endereço pelo WhatsApp, eu combino com você uma data, um horário, eu vou buscar, porque nós temos o interesse de ajudar entidades e principalmente categorias, e uma das categorias que nós estamos muito preocupados são as pessoas que trabalham com coleta de lixo, são as pessoas que trabalham com reciclagem, porque ele já tem uma renda pequena. E como o consumo diminuiu, a renda deles cai mais ainda. E como Sim, eles sim. trabalham com risco frequente, eles precisam ter uma imunidade boa para que não adoeçam, porque se adoecerem, aí é que piora. Exatamente. Essa é uma preocupação muito grande, né, Clemilton? Meu querido, tudo de bom, um abraço Valeu, meu e até amigo. Tudo de a bom. Obrigadão, gente. Até mais. boa noite a todos. Boa.